Aleluia. Pode assentar, por favor. O nome dele é Jesus. Aleluia, Senhor. Nome sobre todos os nomes. Que um dia, muito em breve, Satanás vai se dobrar diante desse nome e declarar que Ele é o Deus, que Ele é o Senhor. Está muito perto. Amém, queridos? Aleluia. Ontem nós tivemos em Bragança Paulista congresso de líderes, pastores e líderes, foi muito bom. Na verdade começou na sexta-feira, mas nós fomos ontem, pela manhã, ficamos lá até as 10 da noite. Foi uma bênção, graças a Deus, palavras maravilhosas. E está conosco hoje o pastor Raimundo, pastora Aldenísia. Pastor Paulo, eu chamo para, nesta noite, apresentá-los a vocês, nossos amados lá de Manaus, Sempre tem gente aqui de Manaus, que bênção, Sempre, Graças a Deus, glória a Deus. Caros filhos de Deus, boa noite, paz seja com todos. Aquele que está feliz com Cristo pode falar um amém mais forte? Amém. Glória a Deus. Como a pastora disse, nós tivemos um congresso de pastores e líderes, e eu tive o privilégio de convidar o pastor Raimundo Alves, como eu disse, o pastor de uma grande igreja em Manaus, várias congregações, e ele aceitou de bom agrado, e hoje ele está aqui para transmitir uma palavra não do seu próprio intelecto, mas do coração de Deus aos nossos corações. Antes, porém, eu gostaria primeiro que a esposa dele, a pastora, viesse aqui só cumprimentar o pessoal. Vem aqui, minha irmã. Eu fiquei na casa dele, eles fizeram um banquete lá, eu não sabia o que comer, tanta coisa lá na mesa na casa dele, muito bom, viu? Aprendi a amá-los no nome de Jesus. Glória a Deus, boa noite, amados. Graças a Deus é motivo de alegria estar aqui com os amados. É bênção de Deus conhecer mais uma parte da família do Senhor, que é a família também IDPB, que também está aqui nesse estado. Nós estamos ali em Manaus fazendo um trabalho para o Senhor, e Deus assim tem nos abençoado muito ali naquele lugar. Deus assim tem nos dado muitas oportunidades maravilhosas, como essa é uma delas, Por conhecer também o pastor Paulo com a sua esposa, a pastora Nazaré, e ele disse que ele é o homem de Nazaré, Eu já havia conhecido os pastores, mas a gente não tinha tido assim uma convivência, só em reuniões, quando a gente se encontra em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e outra vez nós viemos aqui, Então assim, o pastor ficou lá em casa, só um dia, não foi? 2 dias. 3 dias, olha, ficou lá em casa 3 dias, foi tão bom que eu nem percebi que foi 3 dias, olha, glória a Deus. Então o pastor ficou lá em casa e assim foi muito bom a gente, ele veio de Boa Vista, Roraima, 750 quilômetros, na estrada conosco. Tive o privilégio de atravessar a Amazônia. Atravessou a Amazônia conosco, no nosso carro, que a gente estava vindo de lá da reunião. E depois a gente levamos ele em Manacapuru, num banho chamado Cirandeira Bela. Mas só que choveu, não foi? Deu uma chuva, não sei porquê, que era o sol o sol estava bem forte, de repente caiu uma chuva e a gente teve que ir embora, porque a água é muito gelada. Então, assim, foi um momento assim, muito bom de comunhão e a gente se apegou, E agora nós já dormimos ontem à noite lá na casa deles, passamos o dia juntos. A gente não tem estado assim muito bem de saúde, assim com o negócio da gripe, Mas o Senhor, Ele tem sido bom para conosco, tem cuidado da gente. Nós também estamos ali naquele calorzão, de Manaus, 30 e poucos graus, e tal, aquele 30 e muitos graus, Só 30 e poucos, eu digo que é para... Porque lá é uma quentura horrível, E a gente chega aqui,
se deparou com um friozinho e de alguma forma eu não estava sentindo nada, mas hoje eu não estou legal com a minha garganta, muito assim, parece que está queimando, sabe? E assim, aquela moleza no meu corpo. Mas eu sei que o Senhor é comigo e eu vou sair daqui. Eu já tomei posse da oração do pastor, né? Ali, ele orando pelos enfermos, e eu já tomei posse. Eu digo, eu quero sair daqui já curada, porque eu não... Aqui é o lugar, é o hospital do Senhor, né? A casa do Senhor, o hospital do Senhor. Então, meus amados, eu estou muito agradecida, muito feliz, porque o nosso Deus tem feito maravilhas. O nosso Deus é bom, o nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Nós somos pais de 3 filhos, temos 3 filhos somente, 2 meninos e uma menina. Temos 2 filhos nossos que são pastores, o mais velho é pastor, a mais nova é pastora. E o do meio é um líder de célula na igreja, é um homem de Deus, trabalha na sede administrativa lá no estado do Amazonas. É um homem de Deus, mas ele disse que ele não quer ser pastor não, porque ele não quer sofrer como os pais dele, dizendo ele que nós sofremos, né? Mas quem sofreu foi Jesus por nós, né? Então, mas cada um tem o seu direito de fazer fazer as suas ponderações diante de cada circunstância, né? Então, assim, mas nós somos uma família muito abençoada, temos um ministério muito abençoado, como o pastor falou, temos 47 congregações, e nós chamamos nações, e para alguns chama núcleo, outro área, né? Outro, cada um chama do jeito que se sente à vontade. O nosso é nação, né? Então nós temos 47 nações espalhadas pelos municípios do estado do Amazonas, que é muito grande. É muito grande mesmo, e tem muita gente precisando da salvação. Nos estados nós só temos temos 2 no estado de Roraima e temos 2 no estado do Pará. Mas Deus tem sido maravilhoso conosco, a gente conta com as orações dos irmãos, porque agora vocês não estão ouvindo falar, e nem eu, mas os nossos olhos estão vendo. Eu estou vendo vocês e vocês estão nos vendo, né? Sabendo que tem uma IDPB no estado do Amazonas, que os pastores é o pastor Raimundo Alves e a pastora Denísia, que precisa das orações dos irmãos. Que Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigada. Obrigada, meu amigo. Deus abençoe. Aleluia. Fica de pé. Vamos ficar de pé. Chegou a hora de recebermos o homem de Deus. Vocês que estão na galeria, fiquem de pé também, por favor. Vamos receber todos em nome de Jesus. Amém? Por favor. Aqui está o homem de Deus. Eu aprendi a gostar desse homem à primeira vista. Foi amor à primeira vista, viu? Amor de irmão, tenho ele como meu irmão. Amém? Eu sei que ele não vai muito com minha cara, mas eu vou com a cara dele. E então ele vai nesta noite transmitir, como eu disse, uma palavra não do seu próprio intelecto, mas do coração de Deus aos nossos corações. Amém? Gostaria que vocês meditassem no nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da igreja eu coloco agora o teu servo, o pastor Raimundo Alves, pastor da nossa igreja em Manaus, que vai ministrar, e que a palavra que sair dos seus lábios possa adentrar nos nossos corações. Eu oro e entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus, e todos digam amém. Os que estão lá na galeria, dê uma salva de palmas para ele. Um pouquinho, né? Tocar a palma. A igreja toda, uma salva de palmas. Deus te abençoe, viu? Graças a Deus. Podeis sentar, amados irmãos. Motivo assim de muita honra, muita alegria poder estar com os amados. Você colocou uma foto minha aqui, né? Até que tá bonita a foto, né? E estamos felizes realmente por estar revendo alguns e conhecendo outros, porque sempre que a gente vem tem gente nova, né? Nas igrejas, e por onde a gente tem passado, para essas bandas de cá, né, do sul, nós temos visto o quanto a igreja tem avançado, o quanto a igreja tem crescido,
e aqui em São Paulo não tem sido diferente, né? O pastor Paulo realmente se tornou um amigo nosso, mediante os contatos que nós vimos tendo no decorrer do tempo que ele esteve ali na Junta Nacional. A gente fez assim uma amizade muito grande, e vocês estão diante de um grande homem de Deus, porque conhecendo o pastor Paulo assim, a gente tem visto o quanto ele ama a obra de Deus, o quanto ele ama as vidas e o quanto ele tem se consagrado para estar diante do Senhor, para cuidar da igreja, né? Então vocês estão de parabéns pelo casal de pastores, pela família sacerdotal que vocês têm aqui, que cuidam de vocês, e que o Senhor seja engrandecido cada dia mais no meio de cada um de vocês, amém, irmãos? Estamos felizes. A pastora falou que nós temos 3 filhos, né? Eu acho que ela não quis falar nos netos. Nós temos 9 netos, tá? E já está nascendo agora, no mês de julho, o primeiro bisneto. Nós já vamos ser bisavô, né? Bisavô. Eu não sei muito bem como é que funciona isso, mas a gente vai ser, né? Então nós queremos compartilhar, para ganharmos tempo, da palavra, no livro de 2 Reis, capítulo 4. É um texto muito conhecido, muito pregado, mas sempre que a gente se atém a um texto, né, e a gente pede do Senhor a direção, sempre ele nos mostra algo que anteriormente ele não tinha mostrado, que ele não tinha revelado. E eu percebo que esta palavra é uma palavra que pode fazer toda a diferença na sua vida, porque é uma palavra que pode desfazer muito jugo, muitas cadeias, para que você possa continuar crescendo, prosperando diante de Deus. Sabemos que a IDPB tem prosperado, os irmãos têm prosperado, mas Deus, Ele me deu uma revelação no estado do Amazonas, que a IDPB, ela tem muito mais força, ela tem muito mais potencial para crescer numa velocidade muito maior, mas que ela tem sido emperrada, ela tem sido impedida exatamente por causa que em algum lugar Mamon ainda tem subjugado a igreja, Mamon ainda tem amarrado a igreja, e que ela precisa vencer, ela precisa subjugar Mamon, tá? Esta é uma palavra que não é todo pastor que gosta de pregar esse tipo de palavra, mas como lá na igreja para nós é cultura, porque nós pregamos muito sobre isso, eu separo 2 meses por ano para falar sobre oferta na igreja. Separo 2 meses todo ano, e é todo dia, é na célula, na reunião, é nos retiros, é nos congressos, é nos cultos domingo à noite. Para onde os crentes se viram, a palavra de oferta está lá. E isso gerou uma cultura, e Deus tem assim abençoado muito a nossa igreja. E Deus tratou comigo que eu pudesse levar esta mensagem para todo o estado do Amazonas. E quando foi agora recentemente o pastor Montefusco, presidente nacional, ele tratou comigo, ele falou comigo que Deus falou a mesma coisa com ele em se tratando da igreja nacional, e por isso que eu estou aqui participando desse congresso, porque ele me convidou para ministrar sobre esse assunto. Eu ministrei em Belém, ministrei também em Minas Gerais, e agora ele me chamou para ministrar aqui. Ministrei também no Juazeiro do Norte, porque Deus mostrou a mesma coisa para ele, que a igreja, a IDPB, ela pode se tornar uma igreja muito maior, muito mais dinâmica, quando ela subjugar o poder de Mamon, tá? O pastor não pediu para mim trazer essa mensagem, tá? Deixar bem claro para os irmãos, foi algo que Deus colocou realmente no meu coração. Então, nesta noite, nós vamos compartilhar o texto em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia
uma mulher rica que o reteve para comer. E todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. Em outra linguagem diz que para comer pão. Versículo 8, 2 Reis 4, 8. Tá? 2 Reis 4, 8. Versículo 9. E ela disse a seu marido: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto sobre o muro e ponhamo-lhe ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, quando ele vier a nós, se recolherá ali. Sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse a seu moço Geazi: chama esta sunamita. Ele a chamou e ela se apresentou perante ele. Pois Eliseu havia dito a Geazi: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ao que ela respondera: eu habito no meio do meu povo. Então dissera ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi dissera: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E ele a chamou, e ela se pôs à porta. E Eliseu disse: por esse tempo, no ano próximo, abraçarás um filho. Respondeu ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Mas a mulher concebeu, diga concebeu, e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Vamos orar. Pai, nós te louvamos mais uma vez, e desta vez pela sua palavra, por esse momento que temos de poder ouvi-la, de poder trabalhar com ela e poder sermos edificados, fortalecidos e renovados pela tua palavra, pois ela continua sendo como espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Que esta palavra ela possa vir de encontro às nossas necessidades, e que o reino espiritual se mova por esta palavra para fortalecer, para edificar, para abençoar, para quebrar todo e qualquer jugo, para quebrar toda e qualquer cadeia, e o sobrenatural, os milagres do Senhor possa acontecer, possa ser evidenciado na vida do teu povo, na vida da tua igreja. Se você crê assim, diga amém. Queridos, nós temos aqui nesse texto, muito conhecido, muito pregado, com certeza o pastor Paulo mesmo já deve ter pregado aqui umas 1000 vezes sobre esse texto, né? Eu já preguei muitas vezes, com certeza você já ouviu tantos outros pregadores e pastores pregando sobre esse texto. Nós temos nesse texto aqui 2 tipos de oferta, tá? Esse texto fala de 2 tipos de oferta. A palavra diz que Eliseu passava diante daquela mulher, diante daquela casa, daquela família, diariamente, constantemente, e todas as vezes que ele passava por ali, ela fazia questão de recepcioná-lo e lhe oferecer uma refeição. Em algumas versões diz que ela lhe dava pão para comer, possivelmente um lanche, outras vezes possivelmente uma refeição completa, um almoço, um jantar, de forma que foram anos e anos, passaram vários tempos, vários dias. O texto não diz assim claramente quanto tempo foi que ela ficou ali sustentando aquele homem, mas o texto revela que todas as vezes, constantemente, quando ela passava por ali, então
ele parava porque aquela mulher se colocava na disposição do profeta para assim lhe recepcioná-lo e lhe oferecer esta refeição, esse pão, né? Então nós temos aqui, em princípio, uma oferta de pão. Aquela mulher constantemente começou a fazer ali, na vida daquele homem, uma oferta de pão, tá? E o que é a oferta de pão? A oferta de pão são as nossas ofertas rotineiras do dia a dia, que sustenta a obra, que sustenta a igreja, tá? Que serve para fazer a manutenção da igreja, né? Pintar uma parede, pagar a internet, pagar as contas de luz, de telefone, sustentar a família do pastor, né? Fazer a manutenção geral do ministério, na sua continuidade, mediante o tempo, né? Esta oferta, que é uma oferta extremamente necessária, tá? Que nós podemos também chamar de semeadura, né? Ela significa também que quando você faz uma oferta de pão, você terá pão, porque mediante digamos assim, a lei da semeadura, né? A semente, ela produz segundo a sua espécie. Se você faz uma oferta de pão, você terá pão. Se você faz uma oferta básica, você terá o sustento básico. E foi o que aquela mulher fez durante um período de tempo. Todas as vezes que Eliseu passava ali, ela fazia uma oferta de pão, uma oferta convencional, tradicional, rotineira, que são as nossas primícias, os nossos dízimos, as nossas ofertas alçadas, tá? A oferta do dia a dia, da célula, né? Da celebração, do culto de celebração. Nós podemos classificar esse tipo de oferta como sendo uma oferta de pão, que sustenta a igreja, que serve para a sustentabilidade do ministério, tá? Mas houve um momento na vida daquela mulher que ela ousou, até porque ela teve o discernimento. O Senhor lhe deu a revelação de que aquele homem que sempre passava por ela, que sempre estava ali com ela, era um santo homem de Deus. Deus lhe deu o discernimento, a revelação, que ela não estava fazendo uma oferta a um homem qualquer, a uma pessoa qualquer, a um homem comum, mas que aquele homem era um santo homem de Deus. E ela tem essa revelação, e quando ela tem esta revelação, então veio uma ousadia dentro dela, e ela chega com seu esposo e lhe faz uma proposta, e ela diz assim: olha, eu vejo que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um quarto no nosso muro, ponhamos ali uma cama, ponhamos ali uma mesa, ponhamos ali uma cadeira, um candeeiro. Se fosse hoje, teria uma tela plana, né? Teria Wi-Fi, teria ali toda uma estrutura de mídia, com certeza, né? Para que o homem de Deus pudesse chegar ali, se colocar e se sentir confortável. Mas ela fez aquela proposta naquele momento, exatamente para atender às necessidades daquele homem, tá? Agora nós temos um outro tipo de oferta, que nós chamamos oferta de construção. O que é a oferta de construção? Oferta de construção é uma oferta para novas conquistas. A oferta de construção é uma oferta para a expansão do ministério, para a expansão do reino, para o crescimento da obra, para a implantação de novas igrejas. Se nós queremos expandir, se nós queremos crescer, se nós queremos experimentar o mover de Deus, o sobrenatural de Deus, nós precisamos ousar nas nossas contribuições. Isto não rouba e não ofusca a importância da oferta de pão.
A oferta de pão deve continuar, ela é bem-vinda, tá? Ela tem o seu destino, tá? Ela tem a sua importância, porque sustenta a obra, sustenta o pastor, sustenta a família do pastor, sustenta o ministério. Mas ninguém abre novas igrejas com oferta de pão. Ninguém constrói uma nova parede com oferta de pão. Oferta de pão só dá para sustentar a gente. É o básico, é o rotineiro, é o convencional, é o tradicional, é para a manutenção geral do dia a dia. Mas se nós queremos construir, comprar um estacionamento, não dá para comprar estacionamento com oferta de pão. Não dá para construir uma nova sala com oferta de pão. Alguém vai ter que ousar. Alguém vai ter que oferecer uma oferta excepcional, diferenciada, que não é tradicional, que vai mexer no nosso orçamento, que vai mexer às vezes até com nossas estruturas emocionais. Eu já vi pessoas fazer oferta na igreja que elas entregam a oferta chorando, né? Elas entregam a oferta chorando, chega a dar dó, né? Mas ninguém pode negar de receber. Porque nós sabemos que Deus, Ele se move, tá? Que o sobrenatural de Deus, Ele se move, querido, quando nós também nos tornamos sobrenaturais. Porque oferta de construção, ela é uma oferta sobrenatural. É aquilo que nós chamamos de loucura do Evangelho. E esta mulher, ela decidiu fazer esse tipo de oferta. E isso foi tão ousado que ela teve que procurar o seu marido para poder buscar concordância com o seu marido. Ela não fez isso sozinha. Ela busca concordância. Olha, nós precisamos fazer alguma coisa por esse homem. Esse homem é um santo homem de Deus. Vamos construir um apartamento lá atrás do nosso muro para ele. Vamos comprar uma cama, vamos comprar uma mesa, vamos colocar lá uma cadeira, vamos colocar lá um candeeiro. Vamos ousar, vamos fazer um investimento diferenciado, vamos mudar a nossa oferta, vamos sair da oferta convencional, tradicional, vamos sair da oferta de pão para uma oferta de construção. Por quê? Porque nós precisamos experimentar o melhor de Deus. Interessante, irmãos, isso aqui. Se nós queremos experimentar o sobrenatural de Deus, nós precisamos sair daquilo que é convencional. Nós não podemos ser normais. Nós não podemos ser normais. Se você, no reino espiritual, se você se comporta, se você age, se as suas ações, elas são normais, Deus também será normal com você. Tudo vai acontecer na normalidade. Você vai no médico, ele vai lhe receitar, ele vai passar o remédio, você vai tomar, você vai ficar bom, tudo normal. Mas se nós queremos experimentar o sobrenatural, nós não podemos ser normal, tá? O sobrenatural de Deus é para quem também age no sobrenatural. E aquela mulher, então, chegou com seu marido e lhe fez essa proposta. Então a oferta de construção era a oferta para novas conquistas, diga novas conquistas, para uma mudança financeira, para uma colheita excepcional, sobrenatural, para novas realizações, para as conquistas dos sonhos, oferta para a quebra da esterilidade e para a expansão do reino. Muitas igrejas e ministérios não avançam exatamente porque não sai da rotina, não sai do tradicional, não ousam, não dão um passo de fé e coragem para ofertar para novas conquistas e realizações. Nós estávamos em Belém ministrando sobre isso, não era essa mesma mensagem, eram outras mensagens, e o pastor Walter, ele estava sonhando para comprar o terreno do lado, 200 mil reais, e eu estava ministrando e Deus me deu
um comando que eu pudesse lançar um desafio para os pastores e irmãos que estavam ali. Tinha em média lá 50 pessoas participando do congresso, e nós fizemos um desafio, e nós escolhemos uma oferta de 34 mil reais para ele investir naquele terreno. Uma oferta de 34 mil reais no meio de 50 pessoas, ela saiu um pouco do convencional, né? A gente percebe que alguém ousou um pouco mais, né? Mas nós poderíamos ter colhido ali 200 mil reais para comprar o terreno, se tivesse alguém mais ousado, principalmente aqueles que querem ver a mudança da história da sua igreja. E quando você faz isto, você começa agora a experimentar o sobrenatural de Deus. Então, se nós quisermos avançar, se queremos construir novos templos, ampliar, climatizar nossas estruturas, comprar estacionamento, abrir novas obras, enviar novos obreiros, nunca os faremos com ofertas tradicionais e convencionais. Não o faremos com oferta de pão, mas só conseguiremos essas conquistas se for por oferta de construção e expansão do reino de Deus, que são ofertas ousadas, são ofertas acima da média e com uma liberalidade. Então chegou o dia que aquela mulher, ela decidiu fazer esta oferta de construção. E o que aconteceu com ela quando ela simplesmente fazia a oferta de pão? O que aconteceu com aquela mulher quando ela fazia a oferta de pão? Oferta convencional, tradicional, para manutenção. O que aconteceu com ela? Diga: nada. Nada. Não aconteceu nada. Ela continuou vivendo aquela vida normal. Ela continuou estéril, porque ela era estéril, ela não tinha filho. Enquanto ela fez a oferta de pão, ela continuou estéril. Mas no dia que ela decidiu fazer aquela oferta de construção, que Eliseu deitou naquela cama pela primeira vez, o Espírito Santo de Deus incomodou Eliseu. O Espírito Santo de Deus colocou o incômodo para assim: essa mulher tem tratado você com muita honra, essa mulher tem tratado você com muito desvelo. Verifique uma necessidade que ela tenha, para que você possa orar por ela. Eliseu mandou chamar aquela mulher e perguntou dela assim: o que nós podemos lhe ajudar? Você tem sido muito zelosa, você tem nos tratado com todo desvelo, com toda a honra, você nos recepcionou aqui com muito respeito, tem tratado a gente aqui com muita hospitalidade. Em que nós podemos lhe ajudar? Tem alguma coisa que eu possa falar por você perante o rei? Tem alguma coisa que eu possa falar por você perante o chefe do exército? E qual foi a resposta dela? Ela disse: eu habito no meio da minha família. Em outras palavras, eu não tenho falta de nada. Em outras palavras, eu estou em paz, eu estou tranquila. Fique sossegado. Eu estou muito bem, eu estou em família. Mas o Espírito Santo não deixou Eliseu quieto. O Espírito Santo continuou incomodando Eliseu. Tem alguma coisa que você pode orar por essa mulher? Tem alguma coisa que essa mulher precisa, que você precisa descobrir, que você precisa liberar uma palavra profética sobre ela? Ela saiu de diante de Eliseu. Eliseu falou com Geazi e disse assim: o que a gente pode ajudar essa mulher? Nós precisamos encontrar uma maneira de fazer alguma coisa por essa mulher. Por que Eliseu falou isto? Porque o Espírito Santo estava se movendo a favor daquela mulher. Porque Deus queria operar o sobrenatural naquela casa, naquela família. Um milagre tinha que acontecer ali. Eliseu não ficou quieto até descobrir que aquela mulher estéril e o seu marido era velho. Geazi fez uma varredura no meio da família, fez um levantamento, fez uma estatística e descobriu que ela não tinha filho e o seu marido era velho. Está no texto que nós lemos.
Geazi trouxe isso para Eliseu. Eliseu disse assim: chama ela de novo. Quando Geazi chamou aquela mulher, que ela colocou o pé na porta, Eliseu apontou para ela e disse: por esse tempo, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Ela disse: opa, não brinque com essas coisas. Por que ela falou isso? Porque ela já tinha tentado de tudo para gerar um filho. Quem conhece a história a tradição daquela época sabe que uma mulher não ter filho naquela época era um problemão, era uma problemática, era matéria de chacota, de piada, era matéria de zombaria, de rejeição entre família. Então ela tinha um problema gravíssimo com ela, que só foi resolvido quando ela fez uma oferta excepcional. Quando ela decidiu ousar, mexer com as suas finanças e fazer uma oferta na vida do homem de Deus. E o texto é muito claro quando mostra que verdadeiramente ela concebeu. Está no texto que nós lemos. Ela concebeu, ela deu à luz um filho. Tá? Como foi que isso aconteceu? Mediante a sua oferta excepcional, mediante a sua oferta sobrenatural. Ela decidiu ofertar. Ela decidiu fazer uma oferta diferenciada. Quando ela fez isso, Deus se moveu. O profeta se moveu, se sensibilizou, descobriu que ela tinha uma extrema necessidade. Queridos, ofertas são semente. Toda vez que você oferta, você está lançando semente. Pense nisso, ofertas são semente. Toda vez que você oferta, você está lançando semente. E quem semeia, colhe. Paulo diz que quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia muito, colhe muito. Toda vez que você for ofertar, dê nome para a sua semente. Diga para Deus o que você quer. Qual é o tipo de colheita que você está extremamente necessitado? Fale para o Senhor, ouça, creia, libere a semente e tome posse da colheita, porque mediante a sua semente haverá uma colheita. Na medida que você semeia, você colhe. Isto é fato, isto é bíblico, isto é palavra de Deus, isto é promessa, isto é princípio, isto é lei, isto é mandamento. Ninguém pode mudar isto, só o Senhor. Você acha que não era sonho daquela mulher ter um filho? Claro que era. Ela já tinha sofrido muito. Só que ela já tinha se acostumado com aquela situação. É tanto que quando Eliseu falou isso com ela, ela disse: não, homem de Deus, não brinque. Em outras palavras, não brinque com coisa séria, né? Então, era sonho dela, tá? Gerar aquele filho. Mas enquanto ela apenas ofertava de pão, nada extraordinário aconteceu. Vocês querem experimentar coisas extraordinárias? Então faça oferta, faça semeadura, tá? Extraordinária. E você verá o sobrenatural de Deus. Você verá o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus operar na sua vida. Eu tenho dado alguns testemunhos por aí, por onde eu tenho ministrado sobre isso. Eu estava falando sobre isso lá no congresso. Recentemente, eu fiz uma pergunta para o Senhor: Senhor, por que as pessoas de vez em quando ligam para mim oferecendo a casa deles? De vez em quando eu recebo um telefonema, de vez em quando um pastor chega comigo e diz assim: pastor, o meu vizinho está vendendo a casa dele e ele mandou lhe oferecer a casa dele. E eu fiquei pensando, um tempo desse, conversando com o Senhor, eu disse: Senhor, por que as pessoas me oferecem casas, terreno? Agora mesmo eu estava vindo para cá, o irmão Crancinei, que o senhor conhece, ligou para mim: pastor, eu estou aqui com 2 terrenos, eu quero que o senhor vá lá olhar, que eu quero negociar com o senhor.
Eu acabei de comprar uma casa desse irmão, estamos terminando de pagar esta casa, e ele já está me oferecendo um outro terreno. E eu fiz essa pergunta para o Senhor: Senhor, por que as pessoas ficam ligando para mim, me oferecendo casa? E aí o Senhor disse assim para mim: você lembra que você ofertou a sua casa? Aí caiu a ficha, porque nós ofertamos a nossa casa. Nós não ofertamos uma casa, nós ofertamos a nossa casa, era a casa que nós tínhamos. Nós fomos morar de favor, porque ofertamos a nossa casa. E agora Deus disse assim: agora as casas estão lhe perseguindo. Para onde você vai, alguém está lhe oferecendo casa. Nós temos 3 filhos, todos 3 são casados, todos 3 têm suas casas. Nós temos casa, não tem faltado casa. Deus permitiu que nós comprássemos, o pastor esteve lá com a gente, nós compramos o outro lado da rua para estacionamento, 5 lotes de terra, e recentemente nós compramos um prédio de 3 andares por 550 mil, porque a dona chegou comigo e disse assim: eu estou vendendo esse prédio e eu só vendo se for para o senhor. E ela já sabe que eu compro sem dinheiro, porque lá na igreja eu ensinei essa cultura, porque com dinheiro todo mundo compra, não é? Tem dinheiro, compra, não é assim que funciona? Agora eu quero ver você comprar sem dinheiro. Nós compramos sem dinheiro, lá na igreja a gente compra sem dinheiro. Pastor, como é que é isso? Sem dinheiro, depois a gente paga, a gente vai pagando, mas na hora de comprar, compra sem dinheiro. Ela chegou e disse: o senhor me dá 50 mil e eu parcelo o resto. Você sabe que um prédio de 550 mil, o mínimo que o proprietário quer de entrada para negociar seria metade, não é? Mas como já é o sobrenatural de Deus operando na vida da igreja, não na minha vida, mas na vida do ministério, então ela já chegou e disse: o senhor me dá 50 mil, eu parcelo o resto. Nós conseguimos 50 mil, demos para ela e estamos pagando o prédio. O pastor teve a oportunidade de ver lá o prédio. Então, por que eu estou falando isso aqui para você? Porque ofertar a casa é uma loucura, não é? É uma loucura. Mas o senhor sabia, pastor, que nós já tivemos em média, nós temos em média 10 famílias que ofertaram a casa deles também para o ministério. Pastor, como é que isso acontece? Porque eu fiz uma semente de casa. Porque eu semeei a minha casa. Quem planta casa, colhe casa. Carros, eu não tenho conta aqui quantos carros eu doei. A gente está construindo, a gente como pastor, na ânsia de construir, na ânsia de avançar, na ânsia de ver as coisas sendo organizadas na igreja. Pensa que não, a igreja está em dívida e só sobra o carro do pastor. O carro então está aí. Um dia eu saí para fazer umas compras, a gente estava construindo, eu saí de carro, quando eu cheguei de pé. Ela perguntou: cadê o carro? Eu disse: já vendi. Por que você vendeu o carro? Para pagar a dívida da igreja. Então, na realidade nós doamos 2 casas, né? Nós doamos a nossa casa e depois nós doamos uma outra casa que nós adquirimos, e nós também doamos. Nós também já ofertamos, eu acredito, uns 3 ou 4 carros, e não tem faltado carro. Deus tem nos dado carro. Eu tenho meu carro, ela tem o carro dela, nossos 3 filhos, todos eles têm carro, um carro bom, carro deles, tá? Então, eu estou falando isso aqui porque eu estou falando sobre isto, sobre oferta, sobre semeadura, e eu vivo isto, tá? Eu vivo isto. Eu pratico isto no dia a dia. Por onde eu vou ofertando. Por onde eu vou semeando. Porque Deus tem me ensinado assim, e Ele tem me dado a resposta realmente excepcional, como eu tenho crido, o Senhor tem nos dado. Então, queridos, a semente produz segundo a sua espécie. A IDPB São Paulo é uma mega igreja. Mas se vocês quiserem ver o reino se mover, coisas tremendas acontecer, ousem, não tenham medo, não tenha dó de você,
Ouse, no dia que nós doamos a nossa casa, parecia que tinha morrido gente na família. Foi um deserto. Na hora que nós passamos a documentação, entregamos a casa, que nós ficamos sem casa, e a nossa casa era uma casa boa, nós vendemos ela para investir na obra, porque nós administramos ela dentro da própria igreja. Nós vendemos ela há 20 anos atrás por 60 mil reais, né? Então era uma casa muito boa. 24 anos, né? Era uma casa boa. Então quando nós doamos, vem aquela pressão. E agora? Como é que vai ser? Então vem aquele clima, tá? Como se fosse um velório. Até porque era algo assim que a gente nunca tinha ouvido falar que um pastor tinha doado a casa dele. E eu disse, mas Deus pediu, então nós estamos entregando. E o Senhor assim nos honrou muito, queridos. Então, eu tenho falado sobre isso nas IDPB, por onde eu tenho andado. O Senhor tem assim revelado coisas tremendas, e o Senhor tem nos respondido na medida que nós temos ministrado, na medida que nós temos crido. Eu estou trazendo essa palavra aqui porque nós temos ministrado sobre isso nesses últimos dias. Então a oferta de pão, ela deve ser mantida, ela é bem-vinda, tá? Você terá colheitas também, mas quem semeia pão, colhe pão. Quem semeia o básico, colhe o básico. De repente você pode dizer assim, pastor, eu estou na igreja há tanto tempo, ainda não experimentei algo assim tão sobrenatural. Mas você tem experimentado o básico, porque você tem vivido o básico. Você tem vivido aquilo que é convencional. Na hora que você ousar, você vai experimentar o sobrenatural. O sobrenatural é para quem é sobrenatural, tá? Então que Deus possa sim abençoar a sua vida, que Deus possa sim revelar para você a importância disto, tá? Você sabe que quando Eliseu, aliás, quando Elias chegou com a viúva de Serepta, por exemplo, o que ele encontrou ali? Uma mulher morrendo, uma viúva, já tinha perdido o marido, e estava na escassez por causa da fome, por causa da seca, você sabe da história, e Elias chegou ali para ser sustentado por aquela mulher. Olha como Deus é sobrenatural, como é com a mulher viúva, tá? Vivendo a escassez, morrendo, porque quando Elias chegou ali, que falou com ela, pediu um pouco d'água dela, quando ela deu um passo para pegar água, ele pede um pouco de pão, e ela disse, olha, assim vive o Senhor, que nem um bolo eu tenho, senão um pouco de farinha numa panela, um resto de azeite numa botija, e eis aqui 2 cavacos que eu apanhei para fazer um bolo para mim, para o meu filho, que nós vamos comer, e depois nós vamos morrer. Olha como Deus é sobrenatural. Elias disse assim para ela, não temas, vá, faça segundo a sua palavra, mas faça primeiro um bolo pequeno, traga aqui fora para mim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que o Senhor envie chuva sobre a terra. Ela fez o bolo para Elias, trouxe o bolo para Elias, e depois ela foi lá e fez para ela e para o filho dela, e a palavra diz lá no texto, que comeu ela, a família dela, e Elias, durante muitos dias, a farinha da panela não se acabou, o azeite da botija não faltou, até o dia que o Senhor enviou chuva sobre a terra. Ali foi uma oferta excepcional. Por quê? Porque era tudo que ela tinha. Era tudo que ela tinha. Era uma oferta de pão, sim, mas era tudo que ela tinha. Ela correu o risco de ficar sem comer, mas ela fez pela palavra do profeta. Então, querido, quer experimentar o sobrenatural? Seja sobrenatural.
faça a oferta excepcional. Não dá para fazer a oferta excepcional todo dia, mas tem aquele dia que o Senhor pode tratar no seu coração para você fazer uma oferta excepcional. Vou citar um exemplo para você. Nós estamos com uma grande dificuldade com o nosso filho mais velho, o primogênito, que hoje é pastor. Quando a gente sai da igreja, é ele que cuida da igreja, é ele que está lá em Manaus hoje cuidando da igreja. A gente viaja muito e ele cuida da igreja. É um excelente pastor. A esposa dele também é pastora, ajuda ele no ministério. Mas teve um período que nós estávamos vivendo uma situação muito difícil com ele. Ele cresceu em meio à turbulência, porque antes de conhecer o Senhor, a nossa vida era uma turbulência, e ele nasceu naquela turbulência, e ele se tornou aquele adolescente meio arredio, não se relacionava muito bem comigo, tá? Se relacionava um pouco melhor com a mãe dele, e ele foi crescendo naquela situação. E quando ele se tornou um servo de Deus, que até se tornou um pastor, mesmo assim ele continuou tendo dificuldade. E quando foi um dia, Deus tratou comigo que eu fizesse uma oferta por ele. E eu procurei o pastor Multifúcio, nosso presidente nacional. Eu separei uma oferta, coloquei no envelope, chamei ela e chamei ele, e nós fomos lá com o pastor. E eu cheguei lá, falei para o pastor: pastor, nós estamos aqui porque nós queremos fazer uma oferta na sua vida pelo nosso filho, pelo resgate do nosso filho. Nós queremos que o Senhor ore para que Deus resgate ele desse quadro. Aí nós compartilhamos alguma coisa a respeito dele. O pastor deu uma palavra para ele, junto com a pastora Regiane, e ali fizeram uma oração. Nós entregamos a oferta e fomos para casa. Gente, a partir daquele dia, foi um divisor de água na vida do nosso filho. Algo excepcional, algo sobrenatural aconteceu na vida dele. Hoje, ele cuida da igreja, ele interage comigo. Na hora que ele quer uma coisa, ele entra em contato comigo, ele presta relatório, ele procura saber alguma coisa quando ele tem dificuldade, e está cuidando da igreja melhor do que nós. A igreja está crescendo, a igreja acredita nele, de forma que mudou completamente a vida dele. Hoje ele vive o sobrenatural do Senhor. Eu quero orar com você. Fique em pé nesta noite. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Pai. Querido, você sabe que a oferta é um lado da moeda, né? Nós sabemos que todos vocês aqui, com certeza, você é um dizimista e ofertante da casa de Deus. Quando a gente traz uma palavra como essa, ninguém está querendo insinuar que você não é um ofertante, que você não é um dizimista. Não, nós sabemos que a igreja ensinada é a igreja que contribui, é a igreja que oferta e que dizima. Quando a gente traz uma palavra como essa, nós estamos encorajando quem já faz a continuar fazendo e melhorando nas suas ações, e quem ainda não está fazendo, porque sempre tem novas pessoas chegando, ele seja encorajado a fazer, né? Mas você sabe que a oferta é apenas um lado da moeda. Você sabe que tem também a questão do dízimo. Quantos já ouviram falar sobre dízimo aqui? Todo mundo, né? Quem nunca ouviu falar sobre dízimo? Todo mundo já ouviu. Você sabe que o dízimo é 10% de um todo, da nossa renda, do nosso salário, né? O dízimo é obrigação, é lei.
quando você dizima, você não está dando nada para Deus. É importante você saber disso. Quando nós dizimamos, nós não estamos dando nada para Deus, porque o dízimo é de Deus, pela lei, tá? Pelos mandamentos. O dízimo é de Deus. Então, quando você dizima, você está devolvendo aquilo que já é de Deus, que Ele permitiu passar pelas suas mãos. Você está devolvendo. Se você quer dar alguma coisa para Deus, é pela oferta. Então, qual a diferença entre dízimo e oferta? Dízimo é 10% da renda. Oferta não tem limite, como eu falei aqui ainda agora, tá? A oferta não tem limite, é você que determina o valor. Dízimo é obrigação, oferta é voluntária, tá? Expressão de gratidão, expressão de amor. Quando você oferta, você se torna semelhante a Deus, porque a primeira pessoa que ofertou foi o próprio Deus, e Ele ofertou tudo. Você sabia que Jesus era o tudo de Deus? Jesus era o tudo de Deus, e Ele ofertou tudo porque Ele queria nos salvar. Dízimo é o mínimo no reino. Oferta é amor e graça. O dízimo é uma proteção contra o devorador. A oferta é uma semeadura. Você colherá de acordo com o que você plantar, diz a palavra de Deus, como já falei aqui hoje. Dízimo é dar 10% do meu salário, mas a oferta é qualquer coisa que eu dou além disso. O dízimo é para proteção. Quando você dizima, você protege o que você já tem, enquanto a oferta é para prosperidade. O dízimo mostra nossa fidelidade, mas a nossa oferta demonstra o nosso amor. Importante nós saber a diferença entre dízimo e oferta. Por que que é importante falar desse assunto para a igreja? Eu falei para vocês que a gente fala 2 meses todo ano, devido à importância. Porque se nós quisermos experimentar o mover de Deus, se você quiser experimentar o sobrenatural de Deus, você tem que subjugar Mamon. E só tem uma maneira que a igreja vai subjugar Mamon. Não tem oração, não tem jejum, não tem consagração, não tem qualquer outra coisa que você possa fazer, não vai subjugar Mamon. A única ferramenta que Deus nos deu para subjugar Mamon é a oferta. A oferta, ela tem um poder sobrenatural, porque ela tem o poder da semente. Se você plantar uma semente na beira de um asfalto desse daqui, daqui a pouco, quando aquela árvore nascer, ela vai romper com o asfalto, ela vai quebrar o muro, porque é uma expressão do poder da semente. Quando você oferta, você está entrando em aliança com o Senhor. E quando você entra em aliança com o Senhor, quem aqui é casado? Levanta a mão. Você que é casado, você sabe que você não tem nada, tudo que é seu da sua esposa. E você que é esposa sabe que você não tem nada, tudo que é seu do seu marido. Quando a gente casa, tudo que é nosso é da esposa e tudo que é da esposa é nosso. Quando você entra em aliança com o Senhor, e você só pode entrar em aliança com o Senhor pela oferta. Quando você entra em aliança com o Senhor, tudo que é seu é de Deus, mas também tudo que é de Deus é seu. Pai, nesta noite nós oramos, tomando posse desta palavra para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para a nossa continuidade contigo, para poder aplicar, Senhor,
na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, mediante os desafios e mediante as tuas promessas que o Senhor tem para conosco. Nós cremos em tuas promessas. Tua palavra diz: Senhor, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. E no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, a tua palavra diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Nós cremos na tua palavra e permitimos que o Senhor possa adentrar a nossa vida, a nossa casa, o nosso ministério, Senhor. Que o Senhor possa adentrar a vida desta igreja, cada família, cada casa aqui presente, e o Senhor possa ceiar conosco, que nós possamos ceiar contigo, possamos entrar em aliança contigo no sobrenatural, Pai. Na crença, na fé de que o Senhor é um Deus sobrenatural, de que o Senhor é um Deus poderoso. E eu quero nesta noite orar, Pai, profetizando que todos aqueles que entrarem nesse processo da oferta excepcional, da oferta sobrenatural, como aquela mulher entrou, como aquela sunamita entrou, fazendo uma oferta de construção, ousando, todos aqueles que a partir de hoje ousarem nesta igreja, ó Pai, eu profetizo que haverá, meu Deus, o transbordamento do Senhor, o sobrenatural do Senhor será liberado, o sobrenatural do Senhor, os milagres do Senhor, o suprimento financeiro, as provisões financeiras, o agir do Senhor no sobrenatural, nas famílias, meu Deus, nas células, onde quer que cada um dos irmãos possam estarem atuando, o Senhor vai estar operando poderosamente. Nós cremos assim, Senhor. Quantos aqui tem célula? Quantos aqui tem célula? Você que tem célula, se você quer ver a sua célula multiplicar sem parar, faça uma oferta pela sua célula. Você que é o líder, faça uma oferta pela multiplicação da sua célula. E é claro que quando eu falo isso, eu não estou dizendo que você vai fazer a oferta e depois vai se deitar e achar que vai acontecer. Não, você vai continuar atuando como você atua, mas você está plantando uma semente pela multiplicação da sua célula e Deus vai operar. Ela quer dar um breve testemunho aqui, rapidinho. Pode sentar rapidinho, eu estarei dando um pequeno testemunho aqui. Um pequeno assim, mas só de tempo, porque para mim foi muito grande. Então, a gente acostumou, tomou posse desse princípio da palavra de Deus. E eu tenho, como eu falei aos amados, eu tenho 3 filhos. E o meu filho do meio, ele já tinha aceitado a ideia de que ele era estéril, de que ele não gerava filho. E quando foi um dia, eu pensei assim, eu disse: Senhor, eu vou fazer uma oferta pela vida do meu filho, para que ele gere filhos, porque eu não aceito que meu filho seja estéril, porque o mais velho já tinha filho, a mais nova já tinha filho, e ele não tinha filho. Então eu fiz essa oferta no mês de dezembro, essa oferta excepcional. E quando foi no mês de março, o meu filho, a esposa do meu filho já estava esperando a sua filha, que hoje ela já tem ela já tem 5 anos, e assim, tem sido uma bênção para mim. E eu vi assim como o sobrenatural de Deus. Então, meus queridos, o pastor estava falando, faça oferta. Nós aprendemos esse princípio, e tudo que nós queremos agora, nós vamos pela oferta. Senhor, nós estamos fazendo essa oferta para isso, isso e isso. E Deus, Ele tem operado de uma maneira sobrenatural.
faça uma oferta pela sua saúde, pela sua família, pelo seu filho que está perdido. Faça uma oferta pelo seu filho. Não se limite em dizer: Senhor, eu vou lhe dar tanto, porque ninguém se apresentava diante do sacerdote com as mãos vazias antigamente, né? Então Deus, Ele ainda aceita ofertas. Então faça uma oferta, faça a prova do Senhor. Lá na igreja tem irmãos que eles falam: Senhor, estou desempregado e eu quero um emprego. Senhor, me dê um emprego, que o meu primeiro salário eu entrego para o Senhor. E assim Deus opera, irmãos. Assim, parece assim que Deus o Senhor, Ele diz: fazei prova de mim, né? Então, as coisas têm acontecido. Pessoas que estão encalhadas para se aposentar, ali naquela luta para se aposentar, na hora que ela entra e faz um propósito com Deus: Senhor, eu me aposento, Senhor, abre as portas, porque o meu primeiro salário da minha aposentadoria eu entrego para o Senhor. As portas se escancaram rapidinho. Só que muitas vezes a gente fica aqui se segurando e a porta não abre. Mas na hora que nós ofertamos para Deus, as portas elas se abrem, as cadeias elas são quebradas. Nós temos usufruído disso, e muitos irmãos lá na igreja, não só na nossa igreja, mas até alguns irmãos lá no estado do Amazonas, porque o pastor ele tem ministrado nas igrejas sobre isso, e os irmãos têm dado testemunhos assim. Quando os irmãos veem o pastor, ele já aparece na frente do pastor: pastor, aquele dia, daquela ministração, mudou a minha história, mudou a minha família, mudou a minha situação financeira. E eu tenho certeza, irmãos, que na próxima vez que nós viermos aqui, muitos irão dar testemunho de que a sua vida mudou, de que a sua história, ela mudou através dessa palavra, porque ela é a palavra de Deus, e por você praticar aquilo que você ouviu da palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos ser só ouvintes, mas nós devemos ser praticantes. Fazei prova do Senhor. Faça a prova do Senhor e veja o que Deus ele vai fazer na sua vida. Deus abençoe. Muito obrigada. Amém. Glória a Deus. É uma palavra do coração de Deus mesmo. E às vezes tem pessoas que é assim, ó. Tem pessoas que é mão fechada mesmo, não oferta, não está nem aí: estou dando dinheiro para o pastor. Mas ele esquece que quando você está oferecendo uma oferta na casa de Deus, você está plantando no reino de Deus. Quando eu fui construir aqui, algumas pessoas falaram assim: ele não vai conseguir. O irmão David até falou isso, não foi, irmão David? Ele não vai conseguir terminar isso aí. Eu doei meu carro, minha esposa doou dela, a gente ficou sem carro um dia, depois a gente comprou pela fé um outro. E Deus não tem deixado a gente na mão, porque a gente tem aprendido o segredo. E eu tenho falado aqui, Deus, eu acredito que Ele olhou na galeria dos seus grandes heróis da fé para dar uma oferta para salvar um mundo que estava perdido, mas Ele não encontrou nenhum. Mas quando Ele olha para a sua direita, quem Ele viu? A pérola mais preciosa do seu reino. Quem Ele viu? O seu Filho Jesus, o teu tudo, como Ele diz. Ele foi o primeiro a ofertar, ensinando para mim e para você que este é o segredo de avançar. Amém? Vamos cantar um cântico e depois nós vamos celebrar a ceia. Vamos lá. Pra
Aleluia. Quem entendeu a palavra nesta noite, levante a mão. Quem entendeu? Quem entendeu a palavra, faça assim. Você creu? Você crê que é assim que funciona? Olha, meu, Deus deu tudo. O mundo, a humanidade era só criatura de Deus. Deus deu o seu filho. Amém? E quando o filho morre, e o filho ressuscita e volta para o Pai, ele volta acompanhado de uma multidão que havia aceitado ele como Salvador. Ele veio como unigênito e voltou como primogênito. Amém? Diga aleluia. Levanta a tua mão e fala assim: Senhor, eu entendi a tua palavra nesta noite, e eu peço, me ajude, me dê força para que eu possa fazer o melhor possível, investir na tua obra, plantar, porque aquele que planta colhe, em nome de Jesus. Amém. Aquele que planta colhe ou não colhe? Se você planta o mal, se você planta o bem, se você planta uma semente ruim, vai colher coisas ruins. Se você planta uma semente boa, vai colher coisas boas. Às vezes nós investimos, depositamos na caderneta de poupança aquele monte para conseguir ter aquele jurinho desse tamanho, né, pastor Genilton? Esse tamanhozinho. Você esquece, eu tenho falado, se vocês investissem em Deus, você ia saber o quanto Deus ia te devolver. Você vai ganhar muito mais do que em qualquer poupança. Vamos ficar de pé para orar pela ceia. Eu quero convidar os líderes, pastores auxiliares que estão aqui nessa noite. Quero convidar também o pastor Raimundo Alves, ficar aqui perto de mim. A esposa fica aqui perto da pastora Nazaré. Deixa eu chegar um pouquinho, irmão João. Irmão João, ajuda aqui a chegar um pouquinho para lá, faz um favor. Aí, pastor Genilton, por favor, fica aqui também perto da gente. Pode ficar aqui. A ceia aqui é um pouquinho diferente, viu, pastor? Vocês não vão servir a ceia, não. Só vocês não vão servir, só os auxiliares aí que vão estar servindo, os obreiros. Fala quem pode tomar a ceia. Amém? A gente costuma dar a ceia para quem aceitou Jesus, para quem te batizou. Eu aconselho quem não batizou, quem não conhece, não participar da ceia. É um conselho que eu dou. Criança eu aconselho até 5 anos, pode tomar a ceia, porque ela é inocente. Pastor, isso aí já sabe o que é, né? Já sabe o que é erro, sabe o que é bem e o que é mal. Débora, fica aqui, filhinha, você também é pastora, fica aqui do lado da pastora aqui. Aí. Eu acho que todos os meus filhos estão aqui hoje, viu? Está lá o meu filho Alex, na bateria. Está o meu filho Júnior ali sentado. A minha filha Daniela ali. E a minha filha Débora, pastora Débora aqui. E eu, bonitão, estou aqui. Ali está o meu genro. Ali está o outro genro. Cadê o outro genro? O genro. Acabou? Ah, cadê a mulher? Cadê minha nora? Está lá atrás. Vem cá, menina. Vem aqui rapidinho, só para me mostrar para você. Rápido, nora, vem aqui. Ela fica vermelha. Essa é a melhor. Tudo bem? A minha que mais é, viu? Tem mais dinheiro na região. Amém, igreja? E essa aqui é a mulher mais bonita do Brasil. Amém, você. É minha esposa. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus, toda a igreja e nós pastores estendemos as nossas mãos a esta mesa e mais uma vez estamos abençoando esse pão e esse vinho, que não seja mais um pão e um vinho comum, mas abençoado para a ceia desta noite. Eu oro e abençoo em nome de Jesus Cristo. E todos confirmam dizendo amém. Pode se assentar por algum instante. Louvado seja o nome de Jesus.
A gente dá ceia diferente aqui, né? Você levanta o pão na mão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que foi partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Amém? Você vai pegar o pão e vai esperar uns pelos outros. Pode passar. Aleluia. Eu sei que está faltando pessoas hoje, não vieram na ceia. A ceia é muito importante. Muito importante. Porque Jesus disse: aquele que não comer e não beber, não tem parte comigo. Aleluia, Jesus. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, vou cear com ele, ao seu amor vou me entregar. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho. Os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho. Melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar, eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Aleluia, Jesus. Levante o pão na tua mão. Levante o pão na tua mão, por favor. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que foi partido por vós. Fazeis todas as vezes que comerdes em memória de mim. Coma dele todo. Senhor, em nome de Jesus, neste momento vamos participar da segunda parte da ceia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice também. E nós estamos agora fazendo isso que a Tua palavra mandou. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor está presente. Em nome de Jesus, todos que vão receber esse cálice agora, possam sentir a Tua presença. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus.
Amém? Quando os cálices for passando por você, você vai pegando o cálice e vai se colocando sobre os seus pés, por favor.